Bahar entra no quarto de Nezir para defender Sarp, dizendo que ele não tem nenhuma culpa sobre a morte de Mert. Nissan fica furiosa com Nezir e grita com ele por Nezir ter quebrado o brinquedo de seu irmão Duruk. Nezir lembra de seu filho Mert quando era pequeno ao ver a brincadeira que Duruk inventou. Seida revela a verdade de Sirin para Henry, dizendo que Sirin é uma psicopata maníaca e que ele deve ficar longe de Sirin. A Tice escuta tudo e fica chateada com Seida. Olá, bem-vindos ao canal. Antes de começar o resumo completo, deixa abaixo nos comentários quem você acha que é o pior vilão da série Força de Mulher, Nezir ou Sirin. E vamos ao resumo completo. O capítulo começa com Bahar, Nissan e Duruk se sentando à mesa para jantar com Nezir. Duruk tira de seu bolso um pedaço de osso de frango e leva para Nezir brincar com ele. Ele pergunta se Nezir conhece esta brincadeira. Nezir diz que sim. Pega a ponta do osso e quebra todo o osso em pedaços, não deixando nada para Duruk brincar. O menino se sente chateado, falando que Nezir estragou seu jogo e que agora ele precisa arranjar outro pedaço de osso de frango. Nissan fica revoltada a ver a tristeza de seu irmão e começa a gritar com Nezir, dizendo que ele é um velho insensível e sem coração, que isso não se faz com uma criança, e que Duruk estava apenas tentando jogar um jogo com Nezir. Bahar pede que sua filha Nissan se comporte, mas Nissan continua a reclamar. Bahar não tem outra saída a não ser se levantar da mesa e levar seus filhos para cima. Sozinho, Nezir começa a lembrar que seu filho Mert também fazia o mesmo jogo de Duruk. Então ele começa a encher seus olhos de lágrimas e a chorar, vendo como Duruk lembra seu filho Mert. Já no quarto, Bahar pergunta a Nissan por que ela agiu daquela forma, já que Bahar havia advertido os filhos para não falarem nada com aquele homem. Nissan diz que está cansada de ficar naquele lugar e que Nezir é um homem muito mau e não quer mais ficar ali. Duruk interrompe a sua irmã dizendo que Nezir não é um homem mau, é apenas um homem triste pela morte de seu filho. Enquanto isso, Sirin estava super contente levando os bolinhos que a Tice fez para a cafeteria de Henry. Ao chegar lá, Henry a cumprimenta bastante feliz, dizendo que quer lhe convidar para tomar uma xícara de chá em agradecimento por ela ter levado os bolinhos. Sirin aceita, contanto que seja em outra cafeteria, como ele havia prometido da primeira vez. Henry pede permissão a Tice, dizendo que vai levar Sirin para tomar uma xícara de café em outra cafeteria. A Tice pensa um pouquinho e diz que sim. Durante o trajeto, Sirin diz que achou muito fofo Henry ter pedido permissão para a Tice. Ela diz que Henry é um homem muito tímido e Henry então fala que não é nada tímido e dá um beijo no rosto de Sirin. Ela fica olhando para ele por um tempo, então Henry pede desculpas por isso e diz que nunca mais fará isso. Sirin diz que também não é tímida e retribui o beijo no rosto de Henry, que fica um tanto sem jeito, pois ele não imaginava que Sirin fosse assim, tão esperta e rápida nesse assunto. Na venda de frutas onde trabalha, Enver está organizando as frutas quando chega uma conhecida sua. Ela pergunta o que Enver está fazendo ali e ele logo começa a disfarçar, fazendo várias perguntas e comentários ao mesmo tempo, para que a mulher não toque no assunto de emprego. Ela então pergunta se Enver está trabalhando naquele local, e ele diz que não, que está apenas comprando umas frutas para sua casa, pois ali é o melhor local para encontrar frutas e legumes de boa qualidade. A mulher diz que ele está usando o avental, por isso ela pensou que ele trabalhasse no local. Enver então fala para o dono que já vai sair e o agradece, fingindo que era apenas um comprador e vai embora esperar na esquina. Quando a mulher está de saída, vem uma outra compradora, a que Enver sempre leva suas compras. A mulher pergunta para o dono se Enver ainda trabalha lá e diz que ele é muito lento, questionando como o dono ainda mantém Enver empregado, embora ele sempre se atrase para levar suas compras. A mulher então se entera de que Enver realmente trabalha naquele local e vai embora. Enver volta e fica bastante apreensivo,
pois a mulher mais fofoqueira de sua rua já se deu conta que ele está trabalhando naquele lugar. Na cafeteria de Henry, Seida se aproxima de Atice e pede perdão por ter dito aquelas coisas de Sirin. Seida diz que Atice já sabe como ela é, que quando está zangada começa a falar sem pensar. Ela diz que nunca mais irá falar para ninguém que Sirin é uma psicopata e o diabo em pessoa, mas que Atice não fique muito entusiasmada com o possível relacionamento de Sirin e Henry, pois Sirin já esteve com Swat, um velho milionário, então Henry não tem nada a oferecer para Sirin. Atice está um pouco calada e triste, então Seida lhe pede um abraço para fazerem as pazes. Mas Seida percebe que Atice ainda continua um pouco chateada com ela por suas palavras ditas para Sirin, na frente de Henry. Enquanto isso, Sirin e Henry estão em uma outra cafeteria tomando seu café. Henry pergunta qual é o pior defeito de Sirin e ela fala que mente demais e não consegue controlar suas mentiras. Henry sorri e pergunta se ela está saindo com alguém. Sirin diz que não e que isso não é uma mentira. Os dois começam a sorrir. Então a dona do local, a amiga de Henry, se aproxima dele e diz que está com a jaqueta e a bolsa de seda que ela esqueceu da última vez que saiu sem falar para ninguém. Henry pega e diz que obrigada, que ele entregará as coisas para Seida assim que puder. Sirin fica chateada perguntando quantas namoradas Henry tem, e ele fica sem entender a pergunta. Na cozinha, Seida começa a chorar sem parar, lembrando que Henry saiu com Sirin para tomar um café. Ela também lembra do dia em que confessou a Bahar que Henry era pai de seu filho e que Bahar a aconselhou a revelar a verdade. Atice então aparece na cozinha e pergunta por que Seida está chorando. Seida disfarça e diz que geralmente costuma chorar, se lembrando de seus amigos que estão longe, como Bahar, Elis e Arif. Ela diz que também chora com saudades de seu filho. Atice então aperta o ombro de Seida e lhe dá um abraço, tentando consolar a moça. Então, Henry e Sirin voltam à cafeteria. Henry entrega os pertences de Seida e Sirin fica chateada ao saber que era aquela Seida, a dona da jaqueta e da bolsa. Ela se despede e vai embora chateada. Atice percebe o quanto a filha ficou com raiva ao saber que Seida e Henry também estiveram juntos. Seida pergunta se pode falar com Henry um minutinho a sós quando ele tiver um tempo e Henry diz que sim. Mais tarde ele vai até a cozinha para saber do que se tratava. Seida pensa em falar sobre Sirin, respira um pouco e então ela desiste, perguntando se ele poderia lhe dar um adiantamento de seu salário para o dia seguinte. Henry diz que não tem problema e que fará. Ele então está dando as costas para ir embora, quando Seida pede para que ele fique a escute, pois se não falar agora, saberá que vai colocá-lo em problemas. Henry pergunta do que Seida está falando, e ela pede para que ele não saia mais com Sirin, pois Sirin é uma maníaca psicopata, que ninguém que fica ao lado dela consegue se livrar das suas loucuras e de suas maldades. Atice estava do outro lado da cozinha, escutando toda a conversa. Seida diz que Sirin é uma mulher muito perigosa e que a diversão dela é destruir a vida de outras pessoas. Henry pede para que Seida lhe dê mais detalhes sobre o que está falando, e Seida diz que não pode falar nada no momento, pois isso não lhe diz respeito, mas Bahar poderia lhe explicar perfeitamente do que se trata. Henry diz que, infelizmente, sem provas, ele não pode acreditar nas palavras de Seida e terá que dar uma chance a Sirin. Henry vai embora e Seida começa a resmungar, falando tudo o que pensa sobre Sirin, o quanto ela é malvada e o quanto ela é o diabo em pessoa. Quando Atice entra e joga os pratos e talheres em cima da mesa para chamar a atenção de Seida, Seida percebe que Atice escutou tudo e ficou chateada com ela. Então percebe que agora sim fez algo muito errado contra Atice. Enquanto isso, na mansão de Nezir, Azine vai até o quarto de Bahar, pedir para que ela se apronte com as crianças, pois deverá jantar com o Sr. Nezir. Bahar pergunta se eles não podem jantar no quarto, pois as crianças estão um pouco assustadas,
E assim diz que não, que essa é uma ordem do próprio senhor Nezir. Bahar então pede um tempo para arrumar as crianças. Ele diz que irá esperar e Bahar fala que não precisa, que as crianças e ela já sabem o caminho. Azim vai embora e pede para que eles não demorem. Quando percebe que Azim já se distanciou o suficiente, Bahar entra no quarto e pede a Nissan e a Doruk que a esperem um pouquinho, que ela irá fechar a porta com chave e que em breve voltará. Bahar fecha a porta e sai procurando pela mansão de Nezir. A cada porta, ela bate e pergunta baixinho pelo nome de Sarp se ele está lá dentro. Bahar então sobe as escadas e vai parar no quarto de Nezir. Bahar abre a porta e começa a procurar por Sarp, quando Nezir surge furioso querendo saber o que Bahar está fazendo ali. Ela diz que estava procurando por Sarp e implora a Nezir que deixe seu marido em paz. Bahar defende Sarp dizendo que ele não seria capaz de matar nenhuma pessoa e que aquilo tudo foi um acidente. Sarp estava apenas tentando salvar a vida de Piril. Bahar ainda fala mais. Ela diz que o verdadeiro culpado pela morte de Mert é o próprio Nezir, pois Mert estava envolvido com drogas e ele não foi homem o suficiente para saber perder Piril. Pensando que ela estava o traindo com Sarp, então começou a surtar e a atacar Piril. Bahar fala que Mert não teria morrido se Nezir tivesse tido pulso firme com o filho, tivesse brigado com ele quando ele estava envolvido com drogas e se o tivesse ensinado a amar e não a maltratar nem machucar as pessoas, como ele estava fazendo com Piril. Bahar fala que Nezir deveria ter ensinado seu filho a perder. E mais uma vez, volta a pedir que ele liberte Sarp, pois matar Sarp não trará paz para Nezir. Nezir diz que não está em busca de paz, que está em busca de vingança. A única coisa que ele sabe é que seu filho está morto e em sua casa está o assassino, e que ele vai fazer justiça e ponto final. Nezir então ordena que Bahar volte para seu quarto e diz que ele quer jantar apenas com Doruk. Pede para que ela apronte o menino e que ele desça. Isto é, se não tiver medo de descer sozinho. Bahar diz que ao menos a deixe conversar e explicar a situação para Doruk. Nezir é implacável e antes de Bahar, deixando ela assustada e pensativa. E esse foi um pouco do resumo do capítulo de hoje da série Força de Mulher. Deixe também nos comentários de que parte do Brasil você acompanha a série Força de Mulher e se inscreva no canal para receber mais resumos, spoilers e curiosidades sobre a série. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!